Boa noite, meus amigos botafoguenses, fogão deles. Guto aqui, passando para falar um pouquinho sobre o jogo Botafogo e Boa Vista ocorrido nesse final de semana, né? De um lado, o Botafogo, né? Vindo com a busca eterna por consolidar o elenco, formar uma equipe e, acima de tudo, né? Achar peças que possam ser úteis aí no decorrer da temporada. Jogo totalmente com as reservas. Muito garoto jogando no Botafogo esse jogo aí. E boas notícias, né? Que surgem. O Botafogo vem com as reservas pensando no jogo da Libertadores, né? Dessa semana que o Botafogo decide a vaga com o Real Potosí, né? O Botafogo teve boas notícias pra gente, né? Alguns zagueiros, como o Justino, mais uma vez, tendo atuações assim que enchem os olhos da gente, tá? A gente teve o Cadu pelo lado direito também, que fez uma partida muito correta, tá? E o jogo foi um jogo que o Boa Vista soube, no começo, aproveitar a bagunça tática que o Botafogo ainda se encontra, né? Então, nos primeiros 10 a 15 minutos ali, o Boa Vista criou algumas situações ali perigosas, mas depois o Botafogo foi crescendo no jogo e foi tomando de conta. A pressão alta começa a funcionar, o Botafogo começa a empurrar o Boa Vista para trás. O Boa Vista é esse que recua a linha e começa ali a jogar no contra-ataque, né? Fazendo com que o Botafogo tivesse que ter muita paciência, rodar a bola de um lado para o outro. Aí o Botafogo fez o que se faz de melhor quando se utiliza, né? Um 3-5-2, que é empurrar o adversário para trás e transacionar a bola de um lado para o outro até achar os espaços para fazer os seus gols, né? Com isso o Botafogo consegue achar boas situações, né? A gente conseguiu ele ver o Reborn atuando ali como meio armador da equipe, então ali ele se achou, ele conseguiu fazer algumas transições, ainda comete erros bobos infantis, né? Mas já teve ali uma atuação que a gente possa dizer aceitável para o salário que ele recebe, né? Apesar de que a gente está falando do Boa Vista, então não dá para pedir que o atleta jogue menos que isso contra o Boa Vista. Então o Botafogo domina as ações, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre a escalação do Botafogo. O Botafogo foi a campo Raul, Cadu, Ítalo, Justino e Javier Hernandes, contratado lá na Colômbia, né? Ao Milionário, ala esquerda. Edenilson, que estreou finalmente pelo Botafogo aí, depois de chegar. Edenilson muito bem no jogo, né? Não foi exigido do ponto de vista de um adversário qualificado, mas conseguiu controlar o meio campo, conseguiu trocar passes, fazer a saída de bola lá atrás, chegar na frente. Foi uma partida muito ok. Então o Edenilson, apesar da idade avançada, é um jogador que o biotipo facilita ele a conseguir jogar futebol dessa idade, né? A grata surpresa do jogo foi o Arthur Novaes, um garoto inteligentíssimo, dinâmico, apesar de ser um jogador fisicamente mais franzino, né? Cara, recebeu, projetou, tocou, a bola passava no pé dele toda hora, o que se espera de um volante. Então o garoto foi muito bem. Acho que o garoto é uma opção extremamente viável para o jogo da volta agora, no Engenhão contra o Real Potosí. Deveriam olhar para ele com mais carinho, né? O começo do jogo do Caio Vale, que é o garoto da base, com a camisa 10, muito afobado, querendo mostrar muito serviço, então ele deixou um pouquinho a desejar, muita vontade, muita correria, muito erro tático, né? Então acabou que ele não conseguiu entregar o que se esperava dele, né? O Arthur começa o jogo ali pela esquerda, depois transaciona com ele, como a gente começou aqui no começo dessa análise do jogo, e ele dá uma crescida e vai muito bem até chegar ao ponto de fazer o gol, né? Chegar a fazer o gol, ele faz o segundo gol. Uma linda troca de passes vindo da esquerda, passando no início, dá um tapa de primeira, o Arthur ajeita e bate cruzado. E o Vilauba, que fez um jogo muito bom contra o Flamengo, mas dessa vez não teve uma atuação para se destacar. E mais uma vez, o nosso treinador ele dá uma de professor Pardal, né? Ele bota o Natan Fernandes, que é um ponto que veio do Grêmio, como centroavante, e obviamente o jogador bateu cabeça o jogo todo, sendo que o Botafogo melhora muito mais quando tem uma referência. Quando a referência entra em campo, o Botafogo dá uma melhorada assim, muito grande. Só o fato de você ter alguém que joga ali, no caso ele botou o Cadinho, né? O Cadinho acaba entrando no jogo e melhora bastante toda a forma de jogar do Botafogo, tá? O lance capital é o gol do Justino, né? Que vem de uma bola cruzada pro segundo pau, que o Ítalo joga no meio da área e o Justino só desvia, né? Então a gente poderia até classificar aí que das atuações que a gente viu, realmente Edenilson e Arthur Novaes no meio campo fizeram partidas assim que você elogiava muito. E o Justino na defesa mostrou que não tem o porquê de jogar com o Matheus Ponte naquela posição e que o Botafogo deve utilizar o garoto contra o Real Potosí. Não acho que ele vai fazer, mas para mim não tem lógica ele não utilizar, tá? Ele mexeu bastante, não precisou utilizar nenhum titular, né? Isso é bom, porque o Botafogo tem um jogo importante no meio da semana. A Taça Rio, para mim, a utilidade do Carioca já é muito pouco, até para a preparação do time, quem dirá a Taça Rio, né? Mas o Botafogo fez o que se esperava dele, né? Com um time menor, com menos recursos, com um capital humano bem limitado e simplesmente passou o carro por cima, tomando de conta do jogo, né? O Botafogo, a gente fica preocupado se o caminho está correto, né? Se o Botafogo jogar com três zagueiros no momento em que não há zagueiros,
em que o treinador está trabalhando com expectativas de chegadas, é meio preocupante, porque a gente não pode concluir que isso vai dar certo, porque quando o desafio for um pouquinho maior, o Botafogo pode vir a ter problemas, né, como já teve com o Matheus Pontes, e com o Matheus Pontes também zagueiro, o garoto está se esforçando, o garoto está tentando ajudar, mas claramente não é a posição dele, claramente ele não está pronto ainda para ser titular do Botafogo naquela função ali que a gente tem observado, né. A gente fica preocupado porque a gente entende que o jogador vai acabar se queimando naquela posição, né. Do ponto de vista aí de expectativas, a gente tem esses dois anos de meio campo que eu acho que são posições que passam a ser opções muito válidas, tanto o Arthur Novaes quanto o Edenilson, que não pode jogar a Libertadores, mas o Arthur pode, então ele pode vir a entrar, visto que a gente não sabe como é que vai ser a recuperação dos atletas, mas foi um bom jogo do Botafogo, o Botafogo domina o adversário, tem dificuldade nos primeiros 15 minutos, depois toma de conta do jogo, fez o que se esperava dele, né? E o Raul, mais uma partida correta, tá? Que é a maior preocupação do Botafogo hoje no gol, né? O Link não comprometeu lá na altitude, né? E o Neto não dá mais, então vamos aguardar para ver, meus amigos botafoguenses. E aguardo vocês aí para a gente fazer uma análisezinha do jogo aí quando acabar, o Botafogo joga todos os meio da semana. Fogão deles, um abraço a todos. E vamos que vamos, amigo botafoguense, que o ano pode melhorar muito pra gente ainda.